Boa noite a todos. É sempre uma grande honra, é uma alegria e também uma responsabilidade estarmos juntos para estudar o Evangelho, ajudados por Kardec. Vamos dar início à reunião desta noite com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Em seu capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não o são por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade, que, admitido, desse ela a cada um o necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Hoje quem vai conduzir o nosso estudo é a Mônica. Olá pessoal, tudo bom? Tudo bem com vocês? Então vamos lá. Desigualdade das riquezas, né? A lição do Evangelho desta noite. Como entender essa desigualdade? Então não é à toa que a gente prepara o que a gente vem aqui falar, porque primeiro é para a gente mesmo. E quando caiu nessa lição, eu falei, poxa, o tema de hoje vai trazer talvez para muitos de nós o entendimento dessa desigualdade, que muitas vezes traz para o nosso coração algum sentimento contraditório, né? Porque uns estão ricos, outros não. Então nós vamos começar entendendo o que é a doutrina espírita. Nós estamos aqui na casa espírita. Muitos de nós acabam chegando na casa espírita por alguma situação particular, por uma dor. Outros buscam a casa espírita para o estudo, para a compreensão. E assim, já que nós estamos aqui, vamos entender um pouquinho. O que é a doutrina espírita ou aquilo que muitas vezes a gente chama de espiritismo? Opa, computador errado. Lá no preâmbulo do livro O que é o Espiritismo, está dito o seguinte, que o Espiritismo é a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. Bem simples, sucinto. Mas nós temos aí, muito mais elaborado, aquele primeiro conhecimento, o Pentateuco de Kardec, que é o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, que trazem todo o conteúdo da nossa doutrina. Então são 5 livros: Livro dos Espíritos, dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. Essa é a base da doutrina espírita. E nós precisamos ter contato com essas obras para a gente entender de fato o que é a doutrina espírita. Bem, o que revela a nossa doutrina? A nossa doutrina
ela vai trazer alguns conceitos mais aprofundados do respeito a Deus, ela vai estar falando sobre isso, do respeito, aliás, de conceitos sobre o universo, sobre nós seres humanos, sobre nós desencarnados, que a gente chama de espíritos, e sobre todas as leis que regem a vida. Isso aí são os conceitos que a nossa doutrina vai estar revelando, além de falar o que somos, de onde viemos, para onde vamos e qual é o objetivo da nossa existência. E aquela sempre questão: qual é a razão da dor e do sofrimento? Nós precisamos entender que o Espiritismo, ele revela, ou melhor, ele realiza aquilo que Jesus disse no Consolador Prometido, do Consolador Prometido, que seria uma obra que traria conhecimento das coisas, fazendo com que nós aprendêssemos quem somos nós, de onde viemos. Tudo isso Jesus já tinha desenhado, nós é que ainda não sabíamos ler o que ele tinha dito. E qual é a abrangência da doutrina? Aqui a gente vai andar um pouquinho mais devagar. A doutrina, ela vai trazer conhecimento sobre o homem, sobre tudo que a cerca. Então, quem de fato estuda a doutrina, através daquele Pentateuco, de todas as obras que vieram após isso, principalmente as obras de Chico, do Divaldo e tantos outros expoentes da nossa doutrina, nós vamos aprender quem somos nós, o que nos cerca. A doutrina toca todas as áreas do conhecimento, gente. Quem teve a oportunidade de estudar a obra de André Luiz, que é uma obra vasta e que é uma obra de conhecimento extremamente amplo, lá a gente aprende sobre física, sobre medicina, sobre quântica, sobre uma série de situações que são áreas do conhecimento humano. Está tudo nas obras. Na Gênese nós vamos também aprender uma série de situações sobre a nossa, de onde viemos, como é a nossa conformação. A abrangência também, ela nos leva que podemos e devemos ser estudada, analisada e praticada em todos os aspectos fundamentais da vida. Como eu falei, quer seja no aspecto religioso, no aspecto filosófico, moral, enfim. E o estudo dessas obras é fundamental. Então, nós que estamos aqui, nós precisamos cada vez mais nos interessar por essa doutrina. Vir, ouvir palestra, evangelizar-se é muito importante. Mas quando a gente se apropria do que a doutrina de fato tem como fundamento, como abrangência, o nosso espírito se enriquece. E aí, essa nossa doutrina, ela tem alguns ensinos fundamentais. Primeiro, ela vai trabalhar e vai trazer ao nosso conhecimento o conceito de Deus, que ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, onipotente, imutável e por aí vai. Essa nossa doutrina também vai nos mostrar que tudo que conhecemos é criação de Deus. O universo, ou talvez os universos, tudo é criação de Deus. E essa criação, ela abrange seres racionais, seres irracionais, abrange tudo que é material e tudo que é imaterial. Tudo que nós pensarmos é criação de Deus. E a doutrina espírita, ela vai nos mostrar, através da nossa condição de conhecê-la mais profundamente, esses fundamentos. Ela também, e talvez seja a parte que a gente mais conheça, ela vai falar do mundo corporal e vai falar que existe um mundo espiritual. Um mundo que a nossa condição não consegue ver. Mas é um mundo imaterial para os nossos olhos,
para essa condição física que nós vivemos. Mas existe muito mais coisas que a gente ainda não consegue compreender. E a doutrina, ela vai nos desenhar, nos mostrar isso. Ela também tem como outro ensino fundamental nos apontar que esse universo que habitamos, não existe só o planetinha Terra com a população humana. Existem outros mundos habitados, seres inferiores, seres iguais a nós e seres superiores. Tudo isso, essa doutrina maravilhosa, ela consegue trazer a nossa compreensão. Não é nada fora do normal. Outro ensino fundamental da doutrina é que todas as leis que regem o universo, ela foi realizada por Deus. E todas as leis da física, da química, as leis morais, tudo isso foi realizado por Deus. Nós somos um espírito, porém num corpo material. Nós temos um corpo semimaterial, que é o perispírito. E nós, habitando esse corpo, ainda somos a essência, o espírito. Tudo isso é ensino da nossa doutrina. E a gente não pode desconsiderar. Outra coisa que a doutrina nos traz é que os espíritos preservam a sua individualidade antes, durante e depois da encarnação. Então hoje nós estamos aqui. Ao desencarnarmos, continuaremos como somos. Nós não vamos desencarnar e nos tornarmos algo diferente. Por isso a gente fala tanto do nosso cuidado com o que a gente está construindo nesse nosso espírito, porque lá no desencarne seremos isso. Então nós somos preservados na nossa individualidade. E reencarnamos tantas vezes quanto forem necessárias para o quê? Para o nosso próprio aprimoramento. A gente não nasce na Terra para brincar. A gente não reencarna na Terra porque a gente resolveu fazer uma viagem. Não, vou fazer uma viagem de 80 anos lá no planetinha Terra e vou ficar de férias. Não. Nós estamos aqui com um propósito. Mesmo que esse propósito a gente não lembre. Mas o Celso costuma dizer, a gente se comprometeu. Quer seja com a família, quer seja com as relações de trabalho, quer seja aqui na casa espírita, porque os trabalhadores numa casa espírita, eles não estão aqui porque eles acham a doutrina bonitinha. Eles estão aqui com um propósito. E nós nos comprometemos a estar aqui justamente para que a gente possa, não só colaborando com todos aqueles que vêm e buscam a casa espírita, mas para o nosso próprio aprimoramento, através do estudo dessa doutrina. Então, é muito importante que a gente busque o estudo, que a gente procure grupos que dão condições da gente compreender melhor essa doutrina, que ela vai muito além da gente vir e buscar a palestra, buscar o passe, beber água fluidificada. Ela é um trabalho de renovação e de transformação do nosso espírito. Outra coisa que a doutrina nos aponta é que nós evoluímos sempre. Ninguém retrocede. A gente, por teimosia, a gente fica estacionado no nosso processo. Isso pode acontecer. Mas a gente não, tudo que é adquirido é nosso, permanece. E isso a doutrina mostra claramente. Outra coisa que a doutrina traz como fundamento é que nós pertencemos a diferentes ordens, diferentes graus de evolução. Vocês acham que nós já somos espíritos puros? Quem se intitula espírito puro, levanta a mão, por favor. Alguém aqui? Então, nós somos espíritos imperfeitos, mas existem espíritos puros. Existem espíritos primitivos. Então a gente tem ordens diferentes. E a doutrina é muito clara quanto a isso.
E tem uma coisa que a doutrina fala, que é incontestável e que nós não podemos nos esquecer, que Jesus é o guia e modelo da humanidade. Está lá no Evangelho, da primeira palavra à última palavra. Jesus é guia e modelo para toda a humanidade. E é a moral dele que está contida no Evangelho. Muito simples. É muito simples. O Evangelho é simples. Complicado somos nós. Que a hora que a gente lê sobre a diferença, né, a desigualdade das riquezas, a gente se revolta. Não, mas aquele lá não merecia, aquele outro merecia. Quem somos nós para dizer? Mas a doutrina, ela nos conforta em relação a isso. Porque a gente vai aprender que nós estamos aqui com o nosso propósito, não o propósito do outro. Outra coisa importante, que é fundamental na doutrina, ela traz que o homem, ele tem livre-arbítrio para agir. Nós somos livres para fazermos o que desejarmos, mas responderemos pelas consequências. Então, achar que a nossa dor, o nosso sofrimento é castigo divino, é não compreender a doutrina. A doutrina, ela é muito clara, a gente pode tudo, mas a gente tem que entender que nem tudo nos convém. Ela não proíbe em momento nenhum que a gente faça qualquer coisa. Ela nos dá elemento para fazermos escolhas. Outra coisa que a doutrina tem como fundamento é sobre a oração, sobre a prece. Gente, a prece, quando ela é feita do coração, ela não precisa ter mais que uma palavra, desde que ela seja feita com a alma. E essa é a nossa melhor maneira de conversarmos com Deus, de nos conectarmos com a equipe espiritual que vem arduamente nos assessorando. Vida não, que vida nós temos uma só, né? Existência após existência. Existem espíritos que nos acompanham há quanto tempo? Uma hora nós estamos lá, outra hora nós estamos aqui, vice-versa, eles estão lá, nós estamos aqui. Nós estamos sempre amparados. E é a oração que vai fazer com que a gente se ligue a esses espíritos. Então hoje estamos aqui reunidos. Viemos ouvir o Evangelho, viemos ouvir a Mônica falar alguma coisa daquilo que ela compreende da doutrina, que eu não compreendo tudo. Mas nós precisamos entender que nós estamos aqui nessa busca. Então tudo que está lá fora não precisa existir agora, porque não vai mudar nada. Então estarmos aqui toda semana para ouvir alguém trazer uma palavra de conforto ou trazer algo de aprendizado dessa doutrina maravilhosa, precisamos estar presente. Precisamos fazer com que o nosso pensamento fique aqui, nesse momento, no agora. A minha dor, aquilo que eu vim buscar, o meu conforto, ele vai ser acalmado, aplacado, se eu me entregar a esse momento. Se eu estiver aqui na casa espírita de coração aberto. E a gente faz isso através da prece. Então, se eu chego agitado da rua, por exemplo, chegamos aqui correndo, problemas normais do dia a dia, viemos correndo. Então, se eu não chegar, não parar, ficar quietinho um pouquinho comigo mesmo, pensando neste momento, agora eu vou ter que falar em público, que para mim também não é fácil. Eu vou ter que falar um pouquinho daquilo que eu estudei, que eu não tenho propriedade 100%, porque eu estou estudando a doutrina. A doutrina é vastíssima. A gente precisa ter calma para isso. Eu não conseguiria estar falando metade do que eu estou trazendo aqui, porque eu estaria afobada, porque eu cheguei com pressa. É assim que nós precisamos entender a casa. Nós viemos aqui hoje. Nós viemos aqui para colher alguma coisa. E a gente, cada um vai colher de acordo com aquilo que tem dentro de si. E é isso que é importante. Então a prece, toda vez que o nosso pensamento estiver confuso, ela vai nos ajudar a fazer essa conexão. E Deus, com certeza, vai enviar bons espíritos para nos assistir. E como que é a prática espírita, né?
A prática espírita, gente, ela é gratuita, primeira coisa. A prática da doutrina espírita não tem remuneração. Todos os serviços que uma casa espírita oferece deve ser gratuito, porque na doutrina isso é muito claro. Dai de graça o que de graça recebeste, está no Evangelho. Se nós recebemos a oportunidade do conhecimento da doutrina, eu não tenho direito de cobrar nada, porque esse conhecimento não foi eu que criei. Eu estou aprendendo. Então é meu dever disseminá-lo. Então, uma das coisas que é importante que a gente saiba é isso. A prática espírita ela é realizada com simplicidade, sem nenhum culto exterior. Então, a gente pode ver, não existem imagens, não existe nada que seja externo. A prática da doutrina é individual de cada um e deve ser vivenciada dentro de si. Não tem sacerdote, não tem padre. Tem alguns palestrantes que vêm aqui, né, para ver se consegue passar um pouquinho daquilo que eu andou lendo, mas todos passíveis de erros também. E tem uma coisa que chama muito atenção na casa espírita, a prática mediúnica, onde médiuns, pessoas que têm essa sensibilidade de captar o que os espíritos estão querendo dizer, atrai, chama a atenção. Mas essa prática, ela precisa ser exercida com bases na doutrina e dentro da moral cristã. Porque se assim não for, não é doutrina espírita. Nós estamos aqui falando de doutrina espírita. Então, a prática mediúnica dentro da doutrina espírita, ela é realizada dentro da moral cristã. Prática mediúnica sem o Evangelho de Jesus é um fenômeno natural. É tão natural que lá os homens da caverna, eles se comunicavam com os espíritos, eles recebiam intuições. Se assim não fosse, como que as coisas iriam evoluir? Não teria evolução. Então, é um cuidado que a gente precisa ter. Bem, seguindo. Vamos falar então de viver na carne. No dicionário, encarnar é dar forma material. É ser a imagem viva de. E aqui dentro da casa espírita, é o ato de um espírito se ligar ao corpo físico. Isso é encarnar. E é o meio, a encarnação, pelo qual o espírito, que é criado simples e ignorante, se desenvolve na busca da perfeição. Gente, a encarnação, ela é uma necessidade do espírito, mas é uma necessidade transitória. Por quê? Porque vai chegar um momento da nossa evolução que não há necessidade de encarnarmos mais. Porque o nosso espírito já se depurou. O nosso perispírito, aquele corpo semimaterial, ele vai se fluidificando, se fluidificando, se fluidificando, e não há necessidade de encarnarmos. Espíritos puros. Outros orbes que a gente lendo dentro da doutrina, a gente consegue entender que o corpo que habita outros orbes nem é grosseiro como o nosso. É muito mais sutil. O Espírito São Luís, lá no Evangelho, no capítulo 4, ele traz a seguinte consideração. Se considerar do ponto de vista material a encarnação, tal como ela é aqui na Terra, a gente pode dizer que ela limita aos mundos inferiores. Então nós estamos habitando mundo inferior. Nós somos habitantes do segundo nível de planetas. E depende, portanto, do espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, fazendo o quê? Trabalhando pela sua purificação. Então, nós somos responsáveis pelo processo evolutivo. Não é o outro. Não é o outro que atrasa a nossa capacidade de crescimento. Sou eu. Eu sou a única responsável. E ele continua dizendo, São Luís, que os que se desempenham com zelo essa tarefa, com vontade, eles vão transpor rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação
e mais cedo gozam do fruto dos seus labores. Então, quanto mais a gente se melhorar, quando a gente tiver zelo nessa tarefa que nós estamos aqui realizando no planeta, mais nós vamos ter condições de transpor outros níveis para que a gente vá evoluindo com mais rapidez. O objetivo da encarnação. Bom, de uma forma direta, Allan Kardec questionou os espíritos, perguntando, qual que seria o objetivo da nossa encarnação? E foi respondido a ele assim: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Aqui eu vou fazer só um parênteses. Impõe é uma palavra que a gente pode sentir um certo peso, como nossa, eu não tenho escolha nenhuma, você não está falando que a gente tem livre-arbítrio? Mas vamos tentar entender que a melhor palavra é para a gente entender o contexto da nossa encarnação. Porque aqui também, gente, é uma questão de tradução. A gente sabe que o evangelho foi traduzido, então vai de acordo com quem é o tradutor. Então vamos tentar entender essa palavra no nosso contexto. Deus impõe a encarnação para que a gente chegue à perfeição. Tem outro jeito de chegar à perfeição? Não, isso é claro. Porque Deus não nos criou perfeitos. Nós somos simples e ignorantes. Fomos criados simples e ignorantes, apesar da gente achar que tem uns aí que ainda continuam simples e ignorantes no mundo, Mas, sendo simples e ignorantes, para que a gente atingisse a perfeição, a gente precisa passar pela escola. E vai depender da nossa boa vontade, querer frequentar a escola na melhor maneira ou não. Para uns de nós, encarnar é uma expiação, para outros missão. Então vamos deixar claro que missão, como Chico, como Divaldo, como Madre Teresa, como tantos outros expoentes, é uma missão muito grande. E nós sabemos da história de cada um deles, que não foi fácil. Mas nós temos missões. Nós temos missão de estar aqui, de nos relacionarmos bem com a família, de tentarmos ser as melhores pessoas. Isso é missão, porque o nosso espírito ainda é tão atrasadinho que, por exemplo, haja qualquer situação onde a gente pode tomar vantagem, a gente tem um ímpeto de querer tomar vantagem. Então nós estamos numa missão. Qual que é a nossa missão? Vencermos a nós mesmos. Essa é a nossa missão maior. Mas, gente, para alcançar a perfeição, a gente tem que sofrer vicissitudes da existência corporal. E nisso também é expiação. Viver o dia a dia da vida terrena. Não há nenhum ser neste planeta que não viva vicissitudes. Só o fato de estarmos aqui, nós vamos viver vicissitudes. Outro fim da encarnação é pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Como assim? Nós somos co-criadores de Deus. Quando a gente aprende as coisas, quando o cientista estuda e descobre alguma coisa que vai beneficiar a humanidade, ele está co-criando. Nós estamos sempre ajudando a Deus na criação. São várias, então, as lições que os instrutores espirituais trazem para a gente nessa resposta. A imposição, como eu falei, a que os instrutores aludem, é só para que a gente possa viver o que a gente precisa viver. Porque Deus é justo. Então, lá no começo eu falei que a primeira coisa, o primeiro fundamento da doutrina é falar que Deus é onipotente, onipresente, justo, soberanamente bom. Ele não ia nos colocar em situações de conflito. Não ia e não vai. Nós geramos situações de conflito para a nossa vida. Mais ninguém. Mas tem outra coisa. Se a gente está buscando a nossa própria melhoria, eu posso ir minimizando todos os efeitos, talvez, que eu tivesse que viver de uma vicissitude maior. Porque Deus, na sua bondade, também faz isso. Vendo o nosso esforço, Ele sabe que a gente já aprendeu determinada coisa e que a gente não precisa mais passar por aquilo.
Mas, gente, não significa dizer que todo mundo vai passar por todas as experiências. Por quê? Porque a evolução é individual. Eu vivo um problema que talvez você não viva, e vice-versa. E nem vai ter que viver. Talvez já tenha vivido em outra experiência, talvez eu vou viver mais para frente. Então, isso é inerente a cada um. A quantidade e a forma da nossa experiência encarnatória vai depender da maneira que a gente decidir viver a vida. E vamos combinar? Viver a vida é bom, vai. Quem não concorda? Não é bom viver a vida? Bem, continuando nos objetivos, né? A gente tem expiação e missão, mas a gente tem um aprendizado através das experiências e desafios, e a gente executa a obra de Deus. Os instrutores espirituais, lá no Livro dos Espíritos, eles falam que o bom uso do nosso livre-arbítrio vai abreviando a nossa caminhada, como eu falei. Tudo que a gente fizer de positivo para nós mesmos, a gente vai conseguir. Vamos pensar assim, eu já aprendi a matéria do primeiro e segundo ano, então já vou para o terceiro. Mesmo que eu ainda estivesse no primeiro, mas eu tive condição de passar para o segundo, de aprender o do segundo, então já vou para o terceiro. Sendo assim, é claro que a nossa evolução vai se adiantar. Ainda no Livro dos Espíritos, vemos que a encarnação, ao mesmo tempo que ela permite a busca pela evolução espiritual, o que se dá com nossas lutas, com o nosso esforço, também se mostra como instrumento pelo qual nós podemos concorrer para a obra geral da criação, como eu já falei. A nossa obrigação como espírito encarnado é o quê? Se eu tenho um corpo, eu preciso me alimentar. Sendo assim, eu preciso aprender a cuidar de mim. Eu preciso trabalhar a minha segurança, o meu bem-estar. Porque se eu não estiver bem, como que eu vou evoluir? Como que eu vou crescer nesse mundo? Como que eu vou viver nesse mundo? Porque nós estamos na Terra, nós estamos num corpo de carne. E isso, nós temos o dever de cuidar bem dele. A experiência encarnatória, então, ela é muito importante para o nosso processo evolutivo. Esse é o resumo. Não tem outro objetivo que é evoluir. Não dá para evoluir quando Deus criou a gente simples e ignorante para espírito puro assim, sem ter que encarnar? Não. Mesmo porque nós já viemos vivendo desde a formação da centelha divina, né? Estagiamos em reinos diferentes e depois viemos estagiar no corpo dos hominídeos e hoje estamos aqui, século 21. Então, a tendência nossa é sublimar. Por que a gente ainda gosta de arrastar aquelas bolas de presidiário? Lamentando aquilo que a vida está nos oferecendo, sofrendo por não ter, ao invés de viver o que se tem. Isso é uma característica nossa, de seres humanos desse mundo. O que a gente precisa é aprender a encontrar meios de desenvolver em mim o processo evolutivo, porque eu estou encarnado. Quando a gente desencarna, a gente vai continuar esse processo? Sim, como eu falei lá no começo. Nós somos o que somos, na carne ou fora dela. Porque nós não somos esse corpo, nós somos espírito. E essa doutrina que nos possibilita este conhecimento, ela precisa ser esmiuçada. Ela precisa ser por cada um de nós que nos comprometemos aqui estar, a buscar o conhecimento nela. Porque com certeza, buscando conhecimento na doutrina, essa nossa evolução ela vai se dar num outro patamar, num outro nível. Então era isso que eu queria trazer para vocês, que a gente possa então, objetivando o nosso próprio crescimento, trabalharmos nessa encarnação da melhor maneira que a gente puder, buscando nessa doutrina maravilhosa, nesse consolador prometido por Jesus, o alimento que o nosso espírito precisa. Muito obrigada. Passemos então para a segunda parte.
Vamos então, lembrando do que eu falei sobre a prece, nos colocar neste momento, no aqui e no agora. Olhos fechados, pés firmes no chão, relaxe os braços, os ombros e busque nessa posição que vocês se encontram uma maneira confortável de estar aqui, elevando o pensamento. Para isso, basta apenas abrirmos o nosso coração e criarmos algumas figuras mentais que nos ajudem a estar em conformidade com este momento. Os amigos espirituais circulam por todo esse espaço. Desde o momento que aqui entramos, estamos sendo examinados, para que as nossas necessidades possam ser tratadas de acordo com o nosso merecimento sempre. E é assim, Senhor, que nós nos colocamos em posição de recebimento das energias necessárias para o restabelecimento do nosso ser. Senhor, escutai a nossa prece essa noite. Dai-nos aquilo que precisamos para o fortalecimento do nosso espírito, para que possamos vivenciar as nossas experiências com coragem, com determinação, com alegria, mesmo na dor. Pois sabemos, Senhor, que a dor que às vezes nos assola, ela é o veículo para o nosso crescimento. E hoje, compreendendo um pouco mais sobre essa doutrina, a qual nós acorremos semanalmente, nós só temos a agradecer-te a essa oportunidade. Que a sua paz, Senhor, seja a nossa paz, hoje e sempre. As pessoas que estão aqui em casa podem atrás. Aqui, eles têm enfermamento. Muito bem, dessa forma, nós chegamos ao final de mais um trabalho. Então eu convido a todos agora, já recebendo esses eflúvios energéticos, de acordo com aquilo que nós estamos a necessitar, que nós agora possamos criar uma ambientação espiritual, onde nós possamos nos lembrar de alguém muito querido, encarnado ou desencarnado, que desejamos que também receba nesse momento esse banho de energia que ora recebemos. Nós vamos visualizar em nossas mãos uma flor de lótus brilhante, da cor que mais vocês gostem. Então, em suas mãos, visualizem, imaginem fortemente essa flor brilhando. E essa flor vai ser o presente que você entregará a essa pessoa querida, não importa quem seja, como um presente, como se você estivesse entregando a ela o melhor deste momento, deste ambiente onde nós estamos imersos, num ambiente preparado com tanta amorosidade pela equipe espiritual e do qual nós estamos impregnados desses fluidos. Que aí toda a sua intenção seja depositada e que você se visualize entregando essa flor a essa pessoa, estendendo as mãos e colocando sobre as mãos dela essa flor. E mentalmente diga a ela, por que você está presenteando com essa flor tão energizada, que emite luminosidade para todos os lados?
Faça isso. Entregue a flor e fale a essa pessoa o motivo deste belo presente. Muito bem. E nós aqui então agora agradecemos a espiritualidade amiga, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não deixeis cairmos em tentações. Livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Boa noite a todos, que todos tenham um bom retorno. Quase para chutar ele.